Vejo que nós temos hoje uma grande oportunidade em nossas mãos. É uma oportunidade de crescer muito em faturamento, em receita, em reposicionamento de mercado. Eu vejo muita gente ainda sem ter um plano. O pessoal passa mal justamente porque não consegue entender o que tem que ser feito agora. Tem muito trabalho pela frente, muita oportunidade. Deixar de ser um coadjuvante para ser o ator principal. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Território Tributário, que hoje contará com a participação mais que especial do meu amigo, parceiro de negócio e sócio, Maurício De Luca, da Conferir, mais conhecido como Maurício da Conferir. Sempre te conheci assim, Maurício. Exatamente. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, Eric. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. A gente absorve o nome da empresa no sobrenome, né? Então, Passa a ser nosso sobrenome, né? exatamente. Mas isso é um bom indicador, né, cara? Porque a gente trabalha muitas vezes por isso, né? Para ter destaque, para ter reconhecimento. E eu, particularmente, conheci a Conferir antes de conhecer você, como cliente, né, da Conferir, usando a ferramenta de vocês. Creio que a gente fez uma jornada um pouco parecida, né? Mas o motivo de eu te trazer aqui é que a gente tem muita coisa para falar, né, sobre o que vem pela frente, né? Como será a reforma tributária? E a gente está fazendo esse podcast realmente para colaborar com a nossa comunidade da jornada da reforma tributária. Então, se você chegou até aqui, está nos acompanhando, saiba que nós temos um movimento maior que é o Jornada da Reforma Tributária, pensando em você empresário, em você empreendedor do segmento contábil, que precisa se preparar, precisa capacitar a sua equipe, que precisa levar solução para o seu cliente e precisa saber qual o próximo movimento, qual é o próximo passo. Então nós estamos aqui nessa jornada da reforma tributária, trazendo gente da área, gente competente, gente que faz diferente, que tem proposta de valor, que agrega ao nosso segmento, né, segmento contábil, tributário, de gestão de empresas. E por isso que eu estou aqui hoje com esse fera, que já fundou uma empresa de tecnologia voltada à área né, de imposto de renda, mais na pessoa física, Maurício. Queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa sua jornada, dessa sua trajetória, né? Como é que você chegou até aqui no seu território tributário, empreendendo e sendo um fundador de empresa de software? Legal. Bom, primeiro eu comecei minha jornada como empresário contábil, né? É, Desde 1997, tinha acabado de me formar em ciências contábeis e aí eu sempre tive essa missão, esse sonho de constituir um escritório contábil. E assim, para ser bem sincero, eu acho que excedeu os meus sonhos, todas as minhas Que legal. expectativas. Hoje, quem toca o escritório, a empresa contábil é minha esposa e meu filho mais velho, né? É, nós recentemente vendemos a operação para a BeHub, então hoje a gente tem uma parceria aí com a BeHub, uma joint venture que nós fizemos. E a Conferir, ela vem ali desde 2000 e final de 16, comecinho de 17, quando eu fiz um curso em Stanford junto o pessoal ali do Sescom São Paulo, e eu e mais 4 amigos nós decidimos empreendemos, né? Esses 4 amigos continuam como sócios, né? Como co-founders aí da empresa. E, enfim, a gente acabou tendo gosto desse empreendedorismo dentro da tecnologia, que é um mundo totalmente diferente da empresa contábil, porque todo dia você precisa gerar receita, gerar novos negócios, crescer, porque a ideia realmente lá na frente é que a gente consiga ter aí
uma grande jornada com muitos clientes na base, né? Então, nós trabalhamos com escala. É um outro posicionamento do que o escritório contábil. Então, você está sempre pensando na quantidade de clientes, na quantidade de clientes, na quantidade de clientes, porque quanto mais clientes você tem, obviamente, o seu EBITDA é muito maior, seu valor de mercado é muito maior, você atrai investidores e aí o negócio vai ficando cada vez melhor. Então, a Conferir ela vem numa toada de crescimento aí de 30% ao ano. Esse ano nós vamos ficar em 25%. Mas é um crescimento bastante significativo, tendo em vista aí que a gente vem fazendo investimentos próprios e até de alguns investidores anjo que confiam aí na nossa estratégia, na nossa trajetória profissional e pessoal. Legal. Eu mesmo sou investidor, né, Maurício? Exatamente, exatamente. Com muito orgulho, né? Então, Recebi o muito obrigado. convite para investir, fiquei super feliz. Você me colocou lá num grupo de contadores e investidores e até o acesso à conexão com eles ali já foi importante. É bacana falar também que a gente tem uma parceria, né, entre a Partwork e a Audito, que é a nossa empresa de recuperação de créditos tributários. Exato. E uma parceria muito bem sucedida, né? Eu demorei para começar a fazer parcerias bem sucedidas com empresas de contabilidade e tenho muito orgulho de falar que a nossa está frutificando em vários aspectos, né? Então a gente já tem, sou investidor da Conferir, né? Que demonstra aí a confiança e o apreço, né? Pelo trabalho desenvolvido. Realmente é um sistema que traz bastante ganho para quem faz ali imposto de renda da pessoa física, automatiza uma série de atividades, dá visibilidade, né? Traz um profissionalismo maior. Sou fã do sistema, confesso que lá atrás acompanhei a evolução, né? O sistema nasceu com outra capacidade, com outro formato. Acompanhei a evolução. Gostaria de parabenizar por isso. Obrigado. E você aí que está na jornada da reforma tributária, se não conhece a Conferir, conferir.com.br, Maurício? Isso, conferir.com.br ou conferironline.com.br. Muito bom, bacana. E no escritório contábil, quantos anos já de trajetória? 28. 28 anos no escritório de contabilidade. 9 anos como empreendedor de tecnologia, né? 9 anos. 8 anos vai fazer 9 agora em janeiro. Boa. Logo, logo tá nos 10. Então, logo estamos fazendo 10 anos aí e bem consolidados aí, né? Legal, cara. Eu tenho a minha experiência, assim, eu tenho escritório próprio há 16 e comecei a ter empresa de tecnologia para a área contábil já tem 13 anos. 13 anos. Agora a mais antiga que eu tenho é a Audito, que nasceu em 2015, então já estamos com 10 anos de Audito. E cara, o objetivo aqui é a gente falar da reforma, né? O que você tá vendo da reforma, como é que você tá vendo esse movimento, qual a sua percepção, como isso vai afetar o nosso cliente, né? O empresário que nos acompanha. Como vai afetar os escritórios, como vai afetar os nossos colaboradores, né? Nosso time. Como é que você está vendo aí? O que você está vendo? Me conta. Qual a visão do Maurício De Luca da Conferir sobre reforma tributária? Bom, primeiro eu vou falar do profissional contábil, como eu me sinto, né? Legal, bacana. Eu vejo que nós temos hoje uma grande oportunidade em nossas mãos, né? É uma oportunidade de crescer muito em faturamento, em receita, em reposicionamento de mercado. Isso até corrobora um pouco com o que os fundos de investimento estão olhando para o nosso mercado, né? Então, recentemente você vê aí uma empresa, a Contabilizei, recebendo US$1 bilhão de investimento. A B-Hub, 300 milhões de reais. Então, isso significa que o nosso mercado está sendo muito bem olhado. Então, nós temos que nos valorizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nessa questão da oportunidade. Se a gente analisar isso como um problema,
esse não é um problema nosso, é um problema do cliente. O cliente que precisa se adequar a isso. Sim. E assim, todo mundo vai ter que se adequar, do pequeno até o grande. Sim. Então, tem muito trabalho pela frente, muita oportunidade. Então, é aquele negócio. Quem estudar, quem se preparar, quem definir ali parceiros de tecnologia, parceiras, porque a tecnologia é o que vai mandar nesse negócio. Cada né? vez mais a tecnologia é a estrada e o final, né? O funda vai ser fundamental a tecnologia. Até porque hoje, por exemplo, a arrecadação vai mudar totalmente, vai ser por split de pagamento, algo inédito, né? Então, eu vejo que é uma grande oportunidade do contador deixar de ser um coadjuvante para ser o ator principal. Por quê? Você tem uma empresa de tecnologia, eu também tenho uma empresa de tecnologia e eu sou contador. Quando você está ali no seu papel de empresário da empresa de tecnologia, quantas vezes você pensa no seu contador? Boa pergunta. Quantas vezes eu penso no meu contador? Muitas. Muitas? Eu penso poucas. Sério? Por que que eu penso poucas? Porque eu estou preocupado em vender, estou preocupado em entregar, estou preocupado ali com o suporte, estou preocupado com o desenvolvimento, estou preocupado com a experiência do cliente, estou preocupado com 1 milhão de situações, Menos com a contabilidade. menos com a contabilidade. Lógico que eu, como contador, eu tenho esse DNA e falo assim, poxa vida, eu preciso... tem esse processo de emissão da nota, tem esse processo aqui do envio de documentos, tem esse processo tal, mas isso daí eu outorgo para alguém, eu delego para alguém dentro da minha empresa para fazer. Não sou eu que vou fazer, eu vou atrás de negócio, fechar negócio, fechar negócio, fechar negócio. Então, eu vi isso e eu senti isso, que muitas vezes eu achava que eu era o protagonista para o cliente, mas eu não era. E eu não sou o protagonista para o cliente como contador. Né? Tudo bem, ele liga para mim para tirar algumas dúvidas, para fazer um negócio, para tal, mas o dia a dia desse cara é totalmente dinâmico. Só que agora isso vai mudar totalmente. Por quê? Toda transação que ele for fazer vai gerar crédito ou débito. E ele vai ser impactado financeiramente com isso. Então, se você fizer uma consultoria para ele, um trabalho de consultoria, de educar esse seu cliente, você pode traduzir isso em muita economia tributária e, consequentemente, você vai ser muito mais valorizado do que você é hoje. Eu tenho a seguinte percepção, Maurício. Concordo com a sua visão, que é um momento de assumir protagonismo, né? A gente vai estar nos holofotes durante 8 anos. E depois desses 8 anos, muita coisa vai ter mudado de lugar. É como eu enxergo, né? Então, você citou aí a condição, né, do crédito e do débito ali na movimentação financeira. Eu já comecei a anunciar isso para os meus clientes e já começou a dar um pouco de desconforto, né? Porque vem as dúvidas. Mas e quando eu estiver fazendo uma transferência que não é um faturamento? Tem previsão, né? Já tem previsão. Então, quando você fala que a gente tem oportunidade, o que você enxerga? Vamos para traduzir para o pessoal aí. O que é a oportunidade em si? Né? A gente sabe que o cliente vai precisar da gente, mas que tipo de oportunidade você enxerga? Você fazer, por exemplo, um saneamento de cadastro para o seu cliente. Saneamento de cadastro, sim. Né? Você É uma oportunidade. Analisar todos os fornecedores do seu cliente para verificar se ele gera crédito ou não. Cadastros de clientes e fornecedores, né? Para ver se gera crédito ou não. Analisar todas as operações que ele tem financeiras para verificar o que ele pode se deduzir, aproveitar ali de imposto. Enfim, agora... Por exemplo, você tem aí a Lei 15.270, que é o imposto sobre os dividendos. Você já tem que fazer a ata até 31 de dezembro para poder distribuir esse lucro daqui dos próximos 3 anos. Então, você já tem um serviço novo que você
você pode fazer. Então, você tem lá uma empresa que, por exemplo, o cara tem para distribuir 2 milhões. Então, você vai falar para ele o seguinte, ó, se você não fizer essa distribuição, você vai pagar 80 mil reais aqui 80 mil não, desculpa, 140 mil de imposto, que é 10% de 1 milhão e 400, é o que exceder a 600 mil reais. Uhum. Então, se você não fizer isso, você vai pagar 140 mil reais de imposto. Então, demonstrar para ele, né, de forma ativa, que você está cuidando da empresa Sim. dele, você está cuidando do patrimônio dele, você está cuidando do dinheiro Sim. dele. Então, essa vai ser vamos dizer assim, a melhor forma, né, com informações, com consultoria. Você vai ter que ser um pouco mais estratégico, né, do que operacional, do que processar informações. O contador vai deixar de ser aquele cara que vai mandar o balancete de DRE, apuração de impostos, folha de pagamento, para ser um cara que vai mandar tudo isso e mais informações para tomada de decisão. Essa vai ser o novo perfil do contador para os próximos anos, na minha visão. Bacana. O que você traz é muito do que a gente já está acompanhando em escritórios um pouco maiores, né? Que vem aí numa performance de crescimento alto. A gente percebe que tem algumas empresas no mercado que estão fazendo esse caminho, né? Que estão fazendo essa trilha. Você conhece muitos escritórios. Quando você olha para o mercado, você vê... Como é que você vê as pessoas preparadas para a reforma? Eu não estou falando de saber de lei, não. Eu estou falando de olhar para isso e enxergar como, de fato, a oportunidade que é e, de repente, estar pronto para se posicionar com protagonismo. Como é que você enxerga? Você enxerga o pessoal bem preparado, mal preparado? Quantos por cento estão preparados? Me faz uma análise rápida aí de como é que você enxerga a sua visão. Eu não tenho esse dado estatístico. Eu vejo que tem muita gente se preparando, se adequando, estudando, mas também tem muitas pessoas que ainda não acham que isso não vai acontecer. Tem muita gente, tem muitos contadores falando assim, não tem nenhuma regra ainda definida. Não, já existe regra da CBS, já existe regra da IBS, já existe a regra que, por exemplo, a CBS a partir de 2027 vai substituir o PIS e COFINS. Então, é uma questão que assim, já existe lei. Agora, não existe ainda a obrigatoriedade da aplicação dessa lei, que vai ser a partir... Nós tínhamos, inclusive, uma obrigatoriedade da emissão da nota fiscal a partir de 26, já com as informações da IBS, CBS, que recentemente a Receita Federal acabou revogando e vai prorrogar esse prazo. Ainda não tem uma nova data, vai prorrogar esse prazo. Já foi prorrogado, né? Foi prorrogado. Foi prorrogado sem marcação de uma nova data. Isso, exatamente. Prorrogação sem data determinada. Isso. Né? Isso dá um respiro pra gente, mas eu concordo contigo que sim, as coisas já têm data, e a gente já tem data para morrer o PIS e COFINS e entrar a CBS. E isso afeta principalmente as empresas de lucro presumido, Sim. que vão ter um acréscimo de carga tributária. E então... Não, inclusive as do Simples Nacional, porque o cara do Simples Nacional que vende para uma outra pessoa jurídica e que essa outra pessoa jurídica está no lucro presumido ou no lucro real, ela só vai ter direito a crédito se tiver no modelo híbrido. Caso contrário, não. Eu concordo contigo. Simples Nacional, a gente tem o senão, né? Para quem eu vendo? Eu vendo para uma pessoa Física. jurídica. Essa pessoa jurídica, ela vai dar uma nova saída tributada. Então, se eu não recolher CBS e IBS, eu posso estar perdendo o mercado. E aí tem que ser feito um planejamento. Agora, as empresas de lucro presumido não tem discussão, né? Sim. Recolher 3,65 quando a mercadoria era tributada, e agora vai ter uma alíquota maior e vai ser obrigado a não cumulatividade. Então, creio que o grande foco, e a gente conhece escritórios que têm uma carteira grande de lucro presumido,
até luta para não levar o cliente para lucro real muitas vezes. Então vai ser mais um complicador para esse grupo aí que opera esse tipo de empresa, né? Mas legal, cara. Eu particularmente, na minha visão, eu vejo muita gente ainda sem ter um plano. E vejo que o pessoal passa mal justamente porque não consegue entender o que tem que ser feito agora. Sim. E o agora é buscar a capacitação, as parcerias estratégicas e se posicionar perante o seu cliente, né, com soluções de escala. Porque revisar cadastro de produto e dar consultoria para várias empresas ao mesmo tempo não é um trabalho simples. E por isso que a gente pensou na jornada da reforma, do qual esse podcast faz parte, né? A nossa movimentação é trazer as pessoas que estão fazendo diferença no nosso segmento para trocar essa ideia, encontrar os caminhos em conjunto e levar, né, para um ecossistema, para um grupo de empresas de serviço contábil e fazer chegar no nosso cliente uma solução que seja viável, né, que seja robusta, que seja com custo acessível, que entregue valor de verdade e permita a gente não ficar no operacional. Permita manter a gente fazendo negócio, né? Sendo valorizado pela nossa atuação, sem estar preocupado ali em ficar colocando a mão no teclado e fazendo débito e crédito. Então eu colaboro com a sua visão, que cada vez, né, a nossa posição, as nossas empresas têm que se posicionar na camada mais consultiva e menos operacional. Porque o operacional estará fatalmente embarcado dentro dos sistemas dos seus clientes. Exatamente. Né? E aí eu enxergo essa oportunidade, olhando aí para exemplos como Conta Azul, Omie, grandes empresas de software como a TOTUS, a SAP. Essas empresas demandam de profissionais que saibam, além de fazer contabilidade, saibam de processos e de implantação de sistemas. Né? Então, o conhecimento contábil fiscal, junto com o conhecimento de implantação de sistemas, vai produzir, né, assim, o profissional perfeito. E é isso que a gente quer trazer, né, dentro das nossas trilhas aqui da jornada da reforma tributária. E por isso convidar um cara de tecnologia que saiu de dentro do escritório de contabilidade, cara. Essa experiência é muito rica. Queria que você falasse um pouquinho do que a empresa de tecnologia mudou no seu mindset. O que você agregou como pessoa, como profissional, depois que você começou a trilhar esse caminho aí na tecnologia, né? Tecnologia é empresário de tecnologia, né? Eu comecei a enxergar muitas oportunidades que antigamente na empresa contábil eu não enxergava. E aí eu comecei a ter uma visão de que, bom, o cliente ele não está lá no escritório contábil apenas tão somente para a gente fazer o processamento contábil, fiscal e DP, mas para a gente dar uma assessoria mais qualificada, a gente subir o nível, né? Porque quando você está aqui embaixo, no nível operacional, no nível onde você vai dar obrigação para o cliente, ele vai pagar a obrigação. É commodity com commodity. Então, assim, commodity, não queira receber um honorário de high ticket, de ticket alto, se você vende commodity. Agora, se você passa você passa a se reposicionar como estratégico, consultivo, conselheiro, aí você vai aumentando. E aí a gente começou a ter alguns insights e passei para os meus sócios para que eles começassem a criar alguns serviços, e esses serviços hoje têm feito assim bastante sucesso com os clientes. Hoje 30% do nosso faturamento lá do escritório contábil vem de consultoria.
vem de consultoria estratégica, da gente poder, deles, né, poderem, eu não mais, eu estou totalmente fora da operação, só estou no conselho de administração, mas eles sentam com o cliente para fechar os indicadores, fechar o orçamento do ano seguinte, para verificar o corte de custos, como fazê-lo, tal. Então, tem até um case interessante, né? A minha sócia estava discutindo com a controller de uma associação bem grande, que é cliente, o corte do orçamento do ano que vem, porque eles estão passando por algumas dificuldades de associados ali, associados saindo e tal, por causa da situação daquela associação. Então, é bastante interessante isso, né? Você começar a trabalhar na parte estratégica. A contabilidade, a gente tem que pensar, o escritório contábil, eu acho que até a comparação que eu vou fazer é um pouco esdrúxula, mas eu acho que é a mais fácil de se fazer. Com uma padaria, tem que ter o pãozinho. Tem que ter o pãozinho. Se não tiver o pãozinho, você não vai na padaria. Só que você tem lá aquele buffet maravilhoso, você tem a pizza, você tem o caldo, você tem o chopp, você tem outras coisas que tem um ticket maior, que tem a rentabilidade, que vai fazer com que esse cara, ele não venha só pro pãozinho. Ele tá ali pelo pãozinho, que isso não vai ter que deixar desistir, nunca vai deixar de existir, mas ele vai estar lá para os serviços de valor agregado, por aquilo que ele vai estar recebendo e que vai agregar valor no negócio dele. Eu adorei sua metáfora, eu uso algumas parecidas e entendo isso. Eu costumo falar que a contabilidade bem feita é obrigação, né? É que nem o arroz com feijão da comida, né? Exatamente. É o que tem que estar ali, tem que estar bem feito. E aí você tem o que agrega valor, né? Que são os outros produtos, onde o cliente recebe informação de alto nível para tomada de decisão e aquilo gera valor. Exato. Então aí a gente tem uma quantidade enorme de produtos que podem ser bem feitos e é isso que a gente até tem aí em conjunto, né? A gente tem aqui uma área de recuperação de créditos tributários que hoje trabalha para várias outras contabilidades, né? Então o pessoal vem aqui, em vez deles terem a equipe, a gente muda o jogo, a gente terceiriza o trabalho, apoia no processo de vendas, qualificação, faz a entrega do projeto e vocês, né? No caso a gente tem lá uma parceria com o seu escritório contábil, a gente fatura em conjunto e divide o ganho. Então, não necessariamente você precisa ter todas as estruturas dentro do seu escritório para ofertar esse serviço para o seu cliente. Então, hoje, a alocação de recurso, né? A mobilização de recursos com baixo volume é um ofensor. Sim. Então, dentro da minha carteira, será que eu tenho projeto para quanto tempo? 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano? Mas se juntar a minha carteira com a sua, talvez a gente tenha projeto para 2, 3 anos, ou a gente tem potencial de produzir mais rápido com tecnologia. Então, eu acho que é bacana a gente trazer essa experiência da capacidade de correr com, não de concorrer. Né? Exatamente. De junção, de união, de juntar aquilo que você tem e você faz melhor do que eu e trazer como um produto que eu posso ofertar e vice-versa. Então eu pego aqui aquilo que eu sou bom, que eu tô estruturado, que eu tenho volume, que eu tenho equipe, que eu tenho sistema, que eu tenho expertise, que eu tenho time de venda e coloco na sua mão e a gente faz um ganha-ganha. Né? Uma SCP, como é a nossa proposta ali que a gente tem e vamos fazer. Mas esse modelo eu confesso que eu não vejo muito, né? E aí, poxa, você me levou para o grupo de investidores, né? Como é que você está surfando essa onda aí de abrir o seu negócio para investidores? E como é que você vê isso nos próximos anos dentro desse segmento que a gente vive, dadas as mudanças que nós teremos? Correlaciona uma coisa com a outra pra gente aí. Vamos ver o que você pensa. Só antes, se você Fica à me vontade. permite, eu vou fazer um parênteses aqui.
você me fez uma pergunta e sobre eu ter ido como empresário de tecnologia. Uma uma das questões que eu vi é que, por exemplo, que me prejudicava muito era a questão da vaidade, do Sim. ego, né? E hoje, eu não sei se ainda continua, porque eu apesar de eu ter clientes contadores, eu não circulo mais no meio de contador. Uhum. Mas eu via que tinha uma questão de ego, de vaidade, e que isso acaba prejudicando, porque eu não vou fazer parceria com aquele cara, porque aquele cara ali, né, vai ser melhor que eu, vai ser isso, vai ser aquilo. Não, eu vou fazer parceria com aquele cara, porque nós vamos chegar mais longe. E recentemente, até nós fechamos um negócio grande, né, de uma locadora de Foi. veículos aqui, Internacional, inclusive. é internacional, fechamos em conjunto, Foi. né? Foi a empresa, a Partwork, junto com a Soluta, nós fechamos junto, né? Um serviço que é consultoria pura e que a gente acabou fazendo que eu sozinho não conseguiria entregar. É um exemplo prático, né, Maurício? De como a Exemplo gente vem prático. tocando os nossos negócios e praticando isso que a gente prega, né? Então assim, que no final do dia, o que que é melhor? Eu ser um cara super vaidoso, que vou ser narciso, vou olhar ali e vou falar, pô, que legal, eu sou lindo, maravilhoso, eu sei que eu não sou, sou careca, barrigudo, barbudo, mas no final do dia eu tô vendo minha empresa crescer, no final do dia eu tô gerando mais emprego, no final do dia eu tô contribuindo socialmente com o país, porque para mim, contribuir socialmente com o país é gerar emprego. É isso que Uhum. você faz aqui. Hoje, por exemplo, eu fiquei impressionado, né, com o tamanho, nunca tinha vindo aqui. Então, parabéns, empresa Obrigado. maravilhosa, né? Mais de 300 pessoas, um grupo sólido, né? Então, meus parabéns. E e aí, esse grupo de contadores, investidores, foi um insight que veio, né, com uma necessidade, porque eu abri o capital da Conferir é, para os contadores, então, na verdade, era para fechar em 50, nós já estamos em 70 quase. E aí, quando veio esse insight, eu falei, bom, por que ao invés da gente investir só na Conferir, por que todo ano a gente não investe numa determinada startup? Imagina se a gente tivesse investido há 10 anos atrás na Nossa, OMI, na Conta Azul. Quanto que valeria o nosso com dinheiro certeza. hoje? Né? 200 vezes. Eu fiz essa pergunta para o Marcelo Lombardo e me respondeu 200 vezes. 200 vezes, né? 200 vezes. E pior que eu tive a ideia e não tive a capacidade de execução que eles tiveram, estava com outras prioridades, né? Mas se tivessem me aberto essa oportunidade, né, com toda certeza eu teria investido. E aí, o que nós podemos fazer? Hoje, todos os escritórios contábeis têm dores, né? Sim. Então, nós temos dores ali, em especial de mão de obra, dores de processos, dores de atendimento ao cliente. Então, por que não automatizar isso? E ao invés de você, por exemplo, investir sozinho, por que você não divide esse investimento com 50, 60, 70, 100 contadores e depois vocês, obviamente, pode contratar um executivo, ir para o mercado Eu e vender a empresa até vou futuramente. atrever a te responder. A gente não faz por falta de algo estruturado, né? Ou por falta de visão, ou por falta de dinheiro. São esses três motivos que levam a gente a não fazer. Se esses três aqui, ou como você falou, né? Vaidade. Então, eu confesso que também já vi muito caso assim, né, de vaidade em relação a enxergar o colega como um concorrente, ter receio, né, da associação. Mas eu digo que a gente já até passou por alguns problemas, né, com constituição de sociedade. Acho que eu estou na minha quarta sociedade já no segmento de tecnologia. Mas todos me ensinaram muito, né? Então eu teria feito, sim, tudo que eu já fiz em relação à associação, porque eu sempre saí mais forte, sempre saí maior. Então,
a experiência vem, né? Quando a gente entra em movimento. Então, esse contato, essa conexão, eu gostaria de recomendar aí para quem está nos assistindo, né? Nosso plano, né, Maurício? Fazer através aí da jornada da reforma tributária, atração aí de empreendedores do segmento que queiram investir, que tenham dores e queiram resolver essas dores em conjunto. Sim. Tá aí a conferir para provar, né, que é possível, né, transformar isso num negócio lucrativo, rentável. Assim como eu tenho do meu lado a Audito Tecnologia, tenho Alerta Fiscal, empresas que estão consolidadas, com um faturamento aí maior do que muito escritório que eu conheço, e com um propósito social, né? Aí tá a gente aqui depois disso tudo compartilhando conhecimento, né? De graça no YouTube, e falando pro pessoal, pode vir que tem lugar para todo mundo. Sim. Né? Então, assim, eu já entendi que você enxerga muito bem o mercado como um mercado pujante, um mercado que tem um tamanho enorme, e que você vê, diferente da grande maioria, o que te traz aqui, essas mudanças como oportunidades concretas e reais de alavancar os negócios dos escritórios e das empresas também. E isso que você falou do nosso, do tamanho do mercado, nós contadores ainda nós não nos demos nós não temos essa noção do tamanho do mercado e quão importante nós somos para o mercado. E aí eu vou, dois fatos que aconteceu recentemente. Eu fiz 2 cursos, porque eu cheguei num nível que eu falei, bom, para eu subir mais eu vou precisar me preparar, vou precisar afiar o machado, porque eu já tô no meu limite de conhecimento. Então eu tô numa fase aqui que eu não tô conseguindo prever ou planejar o que eu vou fazer, quais são os próximos passos. Então eu fiz 2 cursos que recomendo muito todo mundo fazer. Um é da XP, do Zero ao Topo, com o Guilherme Benchimol, e o segundo da G4 Valley, né, da G4 Educação. Bom, vamos lá. Da XP, Guilherme Benchimol falou, pessoal, temos que fazer parceria com contadores. Temos que fazer parceria com contadores. O CEO da XP e o Alfredo Soares, que é um dos melhores caras de marketing. Depois vocês pesquisem quem é Alfredo Soares. É um cara, já vendeu empresa da Vetex, já é um cara fantástico, tá? É um dos caras assim de marketing, é um dos melhores que tem. Tava vendo um podcast dele ontem. Não, o cara é show de bola. Ele falou, ó, a gente quer fazer uma parceria com o contador para o contador trazer o cliente dele dentro da G4. Dentro da G4. Então precisamos fazer uma parceria com o contador. Isso na palestra dele, né? Para 12 mil empresários. 12 mil empresários. Então, assim, e a Febraban, ela, depois vocês pesquisem aí, ela tem um estudo, se eu não me engano, ano passado, ano retrasado, que falam para as seguradoras, corretoras de seguro, bancos fazerem parceria com contadores. Que esse é o caminho, essa é a tendência. Então, pessoal, a gente tem muitas formas de monetizar a nossa profissão, não só com contabilidade, mas criar hubs de negócio. Só que para você fazer isso, você precisa ter tempo. Para ter tempo, você precisa investir em tecnologia. Então, dinheiro é relativo, né? Se eu não investir, se eu preferir investir em casa, carro e tudo mais, e não investir naquilo que vai me trazer mais riqueza lá na frente, é uma questão de escolha. Verdade. Aí, eu tô com o meu carro já há 3 anos que eu tô querendo trocar e não consigo. E ia falar assim, não, agora eu preciso investir mais um pouco na minha empresa, eu preciso crescer um pouco mais na minha empresa. Enfim, né? Você falou bem, eu investi muito antes de comprar a minha primeira casa. Tudo que eu ganhava, tudo que a empresa... Nem ganhava, tudo que a empresa faturava, a gente já virava para investimento na lata, né?
E depois de um certo tempo, a gente começou a pegar um pedacinho maior, tal, Sim. para investir. Mas depois de 15 anos que a gente foi fazer isso, né? Então, realmente, acho que primeiro a gente investe na gente, nas nossas empresas. Você usou um termo que eu uso bastante também, o afiar o machado, né? Às vezes a gente tem que se afastar um pouquinho e afiar o nosso machado para poder ser mais efetivo naquilo que a gente está fazendo. E é isso que a gente está fazendo aqui, né, cara? E afiar o machado, hoje em dia, precisa, pelo menos, tirar mais tempo para afiar o machado, porque os desafios vão ser cada vez maiores. Sim. Então, e afiar o machado significa se preparar, estudar. Eu falo pro meu time, eu falo, pô, você vai num show, né, de qualquer cantor, o cara vai passar ali o som, né, a banda, vai passar o som, tal, não sei o quê. O cara precisa treinar? Pô, o cara é cantor profissional não sei quanto tempo, mas ele vai lá pra treinar, porque ele precisa treinar. E a gente, às vezes, não se prepara, né, para aquilo que é o nosso ganha-pão. A gente acaba, eu não vou num congresso, eu não vou num curso porque tá muito caro, eu não vou pagar R$ 700 aqui, colar num congresso e tal. Pô, é a sua profissão. Se você não investir em você e é no conhecimento, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Que é uma visão que eu tenho, Maurício. Eu aprendo muito fazendo. E eu vejo muitas vezes. A gente cresceu rápido, né? Na nosso escritório contábil, a gente cresceu por quê? Eu enxerguei o SPED fiscal vindo, o projeto SPED, na verdade, né? Nota fiscal eletrônica, a própria ECD, a ECF, eu vi esse projeto vindo. E a gente estava começando a empresa, a gente começou em 2009. E eu, cara, fui muito atrás disso. Estar preparado para o SPED. Então a gente criou o nosso sistema de fazer SPED em 2012, quando foi transmitirmos o primeiro EFD Contribuições, a gente já fez dentro do nosso sistema. E isso nos capacitou para crescer. Porque nessa época, nenhum contador queria fazer SPED, cara. Pois é. Né? Ficava achando que aquilo era uma obrigação do sistema. E acabou indo para dentro do sistema. Mas muito contador perdeu bons clientes e perdeu pra gente na época, porque a gente era uma empresa de contabilidade que assumia a responsabilidade de fazer o SPED. E foi fácil? Não. Fácil. A gente trabalhou muito tempo até de madrugada, investimento com dinheiro do banco, montamos um sistema que não existia, a gente foi buscar habilidade porque nunca tinha gerenciado um projeto de desenvolvimento de sistema. Mas no final dessa jornada, que não foi fácil, nossa empresa crescia 100, 200% ao ano. Então. Tá? Até que a gente chegou num ponto de ficar tão grande que éramos em 4 sócios e separamos a sociedade no meio. Foi cada um para um lado e tá todo mundo bem e maior do que estava antes. Então, eu vejo o mesmo movimento chegando. Né? Também. A gente vai atrás de ter a solução para colocar para o nosso cliente e continuar na folha de pagamento dele, sendo o resolvedor do problema, ou a gente vai tirar o corpo fora e deixar a oportunidade passar, e aí daqui a pouco alguém vai estar fazendo o trabalho de classificação fiscal e contábil no RP do cliente, e a gente sem o cliente do nosso lado. Você colocou algo que é fundamental. Quanto mais difícil, melhor é, porque menos pessoas vão estar lá para competir. Então, se você quiser ficar numa zona de conforto que é fácil para todo mundo, eu só atendo Simples Nacional. Todo mundo atende Simples Nacional. Qual é a dificuldade, né? Qual é a dificuldade nisso? Então, você tem que se especializar em alguma coisa que seja difícil. Eu conheço, por exemplo, escritórios que só atendem fintech. E só eles atendem fintech. Então o escritório cresceu assim, tá gigante, né? Por quê? Porque não tem. E eles desenvolveram software, fizeram esse mesmo caminho, movimento. Né? Então, eu vejo que... E acabaram de ser vendidos agora, tá? Acabaram de vender 51% da empresa. Só não vou falar o nome da empresa porque eu não tenho autorização, mas conheço o pessoal, são meus amigos e gosto bastante deles. E admiro bastante deles, né? Eles
Então, eu vejo que assim, quanto mais a gente se especializar, quanto mais for difícil, melhor vai ser o resultado. Melhor vai ser, porque vai vir para você grandes oportunidades, mas grandes oportunidades. Eu vejo, por exemplo, nós temos uma oportunidade na mesa que pouca gente fala. Apesar que ultimamente está muito na moda curso de holding. Mas pouca gente fala em curso de holding. Nós temos um simulador de holding dentro do Conferir e é pouco utilizado. Pô, eu estou fazendo a declaração do cara. Já mostro para ele ali quanto que ele vai economizar numa sucessão patrimonial nos próximos 10 anos. Então eu consigo mostrar isso para ele e agora com a reforma tributária e com os dividendos, a holding vai ser fundamental. Por quê? Você não vai pegar o dinheiro da jurídica, trazer para a física e comprar um carro. Sim. Você pega ou você deixa o carro dentro da própria jurídica e lógico que a manutenção, depreciação e tudo mais, Vira uma despesa? ele vira uma despesa, mas não pode ser dedutível no lucro real. Você tem que Mas adicionar normalmente a gente põe no depois. lucro presumido, né? Ou lucro Normalmente presumido. as holdings são lucro presumido. Ou você deixa numa holding, Sim. né? Então, assim, a holding vai crescer muito, então precisa se especializar nisso. Sabe quantas holdings a gente tem aqui? Quantas? 200. 200 holdings. 200 holdings. Isso, Todas constituídas aqui. que legal. Que A legal. gente tem uma área só para holding, tudo feito internamente. A gente tem expertise aí fazer a parte tanto patrimonial quanto operacional. A gente trabalha com SA ilimitadas e sou testemunha. Quando você assume essa posição de gerenciar e de dar o caminho para você cuidar do patrimônio do seu cliente, fica praticamente impossível você ser trocado. Exatamente. E a rentabilidade dessa carteira ela é gigante, né? Muito, muito. Ela é gigante. Então a gente tem pouca movimentação, um valor, assim, se você for analisar o custo versus o que você cobra é alto, mas envolve uma camada de consultivo grande. Então a gente é muito chamado, olha, é o seguinte, a gente vai fazer um investimento de 10, 20, 30 milhões. Olha, eu tô entrando numa SPE, tô entrando numa uma SCP, qual que é a estrutura que eu preciso ter? E agora a gente está super demandado por causa das mudanças, né? Sim. Das mudanças em relação à doação de cotas, doação de patrimônio, mudança na regra do ITBI. E, cara, lá atrás, quando eu falei que ia fazer holding dentro da empresa, os meus sócios foram super contra. Falaram que eu era maluco, que eu era louco, como já se viu, e vamos indicar para um advogado XYZ. E eu falei, não, é o seguinte, eu pago muito caro para ter um cliente confiando em mim. Esse cliente confia em mim, eu quero ter a condição de abrir uma empresa para ele. Fazer holding não é abrir empresa. Só que tudo gira ao redor de abrir uma empresa e a estratégia que é usada para aportar no capital dessa empresa, como a gente cria um contrato de acionistas ou de cotistas, como a gente faz uma ata anual, como a gente projeta sucessão, como a gente gera rendimento tributário que era baixo custo, agora vai ficar um pouco mais caro, mas ainda assim é super interessante. Então, o holding é mais um exemplo de como a gente pode rentabilizar escritórios. E, cara, hoje tem aqui um sócio nosso de Minas Gerais, ele pegou uma franquia aqui da Soluta, levou para Patos de Minas. E ele estava em treinamento hoje com o nosso time de holding, né? E ele ficou maravilhado. Falou, nossa, que legal, que bacana, quanta oportunidade, que rico, nossa, a gente vai ter muito trabalho. Então, cara, a gente está muito alinhado em relação a enxergar esses problemas como uma solução viável e somos testemunha aí, a gente está aqui para isso, né? Passar conhecimento, o pouco que a gente tem, a gente compartilha, mas também para convidar essa turma aí para vir estar aqui no nosso lugar, participar da jornada da reforma tributária, sentando nessa cadeira, trazendo a sua visão, seu conhecimento, a sua experiência para compartilhar com a comunidade. Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade,
gente vai colocar o QR Code aí para você e vou pedir aquele favor de você curtir esse conteúdo, compartilhar com a sua rede de contato e buscar aí o nosso site da Jornada da Reforma Tributária, que é um ecossistema pensado no contador empreendedor, na sua capacitação, a capacitação do seu time, marketplace onde você tem produtos de parceiros, como a Conferir, que a gente está negociando para colocar a Conferir lá. O homem é duro de negócio, mas eu vou conseguir levar ele para lá. É nada, é nada. Vou conseguir. E a gente tem, pessoal, a parte de treinamento. Mais dois almoços? Mais dois almoços. Então tá bom. Gostou do almoço? Pô, meu Deus, maravilhoso. Que legal. Melhor que muito restaurante. Olha, venham conhecer a Soluta aqui, porque, olha, fantástico a estrutura. Viu? Vai Muito ser um legal. prazer aí. Para você que quer participar, escreve aqui, eu quero. Manda mensagem aí no nosso direct, ou se estiver vendo pelo YouTube, faz um comentário aqui para o nosso time saber que você quer vir para cá, conhecer a nossa estrutura, fazer benchmark, almoçar, trocar ideia de como alavancar o seu escritório contábil, é tudo aqui, na Jornada da Reforma Tributária, que não é mais do grupo Pomin. Agora a gente vai ter investidores, né? E tem espaço para você que quer investir nesse projeto. Manda aí um eu quero investir, que a gente vai atrás de você. Maurício, meu muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. E quando eu recebo um convite assim de você, que eu também já o conhecia antes mesmo de conhecer pessoalmente, é porque o nosso trabalho está sendo reconhecido. Então, Sim, muito obrigado. Né? A gente tem que agradecer, o respeito e a admiração é a mesma. Falar o quê de um cara que já é nosso fornecedor, sócio, parceiro de negócio, empreendedor na área de tecnologia e da contabilidade. E agora degustador de almoço. E agora degustador de almoço. E agora aqui, um dos nossos convidados no território tributário, cara. Exatamente, já vou estar aí já. E me indica outras pessoas para sentar nessa cadeira. Pode deixar. Legal? Fechado. Fechado. Muito obrigado, Maurício. Obrigado. Muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Por favor, se você não deu seu like, deixa aí o seu like, compartilha esse conteúdo com seu amigo contador, com seu amigo empresário, com seu amigo empreendedor e acompanha a gente aí na Jornada da Reforma Tributária, que está só começando. São 8 anos de mudanças, 8 anos para você gerar receita recorrente e tá tranquilo lá em 2033 junto com o seu cliente. Vocês vão crescer junto, eu tenho certeza. No que depender da gente, a gente está aqui para te apoiar, te orientar, te assessorar e para empreender juntos. Vamos juntos? Então vamos na Jornada da Reforma Tributária. Abraço e até a próxima.